Olá meninos, dando continuidade aos nossos vídeos. No último vídeo eu falei sobre formas de governo, né? Falei sobre as formas de governo republicana e monarquia. Falei sobre a forma de governo segundo alguns autores, Aristóteles, Platão, Políbio, Maquiavel, Jean-Jacques Rousseau. Falei sobre Montesquieu. E não falei sobre Hans Kelsen, eu acho que eu passei rapidamente sobre Hans Kelsen. Mas, no final, nós falamos sobre as duas formas de governo que existem hoje, que são as monarquias e as repúblicas. Dito isso, nós falamos que as monarquias, elas têm por característica a vitalicidade, a hereditariedade e a irresponsabilidade de seus governantes. E falamos que as monarquias, elas são divididas entre monarquias absolutistas, constitucionais e parlamentaristas. No último vídeo eu falei que a Inglaterra é uma monarquia constitucional, mas na verdade ela é uma monarquia constitucional parlamentarista. Tá? É a melhor classificação que eu posso dar, porque na Inglaterra eles têm uma constituição não escrita, então não deixa de ser uma monarquia constitucional, mas constitucional parlamentarista. E sobre a república, nós vimos que a república ela pode ser uma república aristocrática ou uma república democrática. Dentro da República Democrática, que é aqui o Brasil ele se enquadra, nós vimos que a democracia ela pode ser exercida de três formas. Direta, onde o povo diretamente governa. Indireta, onde o povo escolhe representantes e esses representantes é que governam um país. E a democracia semidireta, que é o nosso caso, onde a gente combina um pouco das duas. Né? Em regra, nós temos o representante toma a maior parte das decisões, mas a população ela também pode intervir na política, pode controlar a política por meio de alguns institutos, como referendo, plebiscito, iniciativa popular de lei. E no caso do Brasil também a ação popular, assim como nós temos também alguns outros institutos que nós não temos no Brasil, que são o recall e o veto. Dito isso, cabe a gente falar um pouco sobre os sistemas de governo. Nós temos dois sistemas de governo, que é o presidencialismo e o parlamentarismo. Turma, as repúblicas, a forma de governo república, ela admite tanto a república presidencialista quanto a república parlamentarista. Nós no Brasil somos uma república presidencialista. A monarquia não. A monarquia ela só admite a monarquia parlamentarista, tá certo? Só admite como sistema de governo o parlamentarismo. Então, nós podemos ter repúblicas presidencialistas ou parlamentaristas e monarquia tão somente monarquias presidencialistas. Não existem monarquias parlamentaristas, não existem monarquias presidencialistas, certo? Mas o que é esse sistema presidencialista de governo? O presidencialismo é um sistema de governo em que o presidente é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. O que significa ser chefe de Estado? O que significa ser chefe de Estado? Chefe de Estado significa dizer que ele representa o país na esfera internacional. Então, quando o presidente da República ele pede para celebrar paz, declarar guerra, assinar um tratado internacional, ele está exercendo a função de chefe de Estado. É quando ele governa o país para fora. A chefia de governo diz respeito a tomar decisões internas do país. Então, quando, por exemplo, o presidente da República diz, olha, academia, como foi feito ontem, academia, salões de beleza e barbearia são atividades essenciais. Ele está fazendo um ato de governo, ele está governando o país. Então, no presidencialismo, no sistema presidencialista, o presidente ele exerce as duas funções, tanto de chefe de Estado quanto de chefe de governo. Além disso, o presidente, no presidencialismo, ele pode propor leis, né? Ele não governa só, apesar de ser um órgão unitário, o presidente é chefe do Estado, né? Ele é chefe do governo, ele é chefe do poder executivo, ele não governa só. Aqui no Brasil, ele tem 3 órgãos de apoio a ele. Ele tem os ministérios, que são órgãos de apoio. Hoje nós temos 22 ministérios que apoiam o presidente da República na tomada de decisões sobre diversas áreas. E ele também tem outros 2 órgãos que foi a Constituição que determinou, que é o Conselho da Defesa Nacional e o Conselho da República. Não se preocupem, quando vocês estudarem lá em Direito Constitucional 3,
os poderes no Brasil, vocês vão estudar todos esses 3 órgãos também que ajudam o presidente da República, no caso do Brasil, a governar o país, tá certo? No parlamentarismo, gente, o parlamentarismo é um sistema de governo, como definição, um sistema de governo em que o poder legislativo, o parlamento, define o representante do poder executivo, tá certo? Então, no parlamentarismo, quem escolhe o chefe de governo, então isso é importante, tá? O chefe de Estado no parlamentarismo tanto pode ser um rei quanto um presidente, tá? O chefe de Estado no parlamentarismo tanto pode ser um rei quanto um presidente. Então, o povo escolhe o chefe de Estado. Se for um rei, se for um presidente, o povo escolhe o presidente, que vai ser tão somente função de chefe de Estado, ele tão somente vai representar o país na esfera internacional. Se for uma monarquia parlamentarista, nós já temos o rei que vai exercer a função de chefe de Estado. Mas quem escolhe o chefe de governo no parlamentarismo é o próprio parlamento. Quem escolhe quem vai governar o país é o próprio parlamento, né? Que define o representante do executivo. Quem define, na verdade, o representante da chefia de governo. Todos os projetos, leis e outras decisões do governo são submetidos à votação do parlamento. Então, observe, o parlamento, na verdade, é que vai decidir tudo. O parlamento faz as leis e quem vai executar essas leis é um primeiro-ministro que é um membro do parlamento. Isso é por essa razão, gente, que eu acho extremamente importante e que eu prefiro o parlamentarismo, aqui é uma opinião minha, tá? Ao sistema parlamentarista, ao sistema presidencialista. Por quê? Porque as decisões, como a lei, elas são feitas dentro do parlamento, né? E às vezes o próprio primeiro-ministro pode apresentar um projeto de lei para o parlamento, as coisas são tratadas dentro de um mesmo poder. Para você aprovar uma lei é muito mais fácil, você não precisa estar negociando cargos. Então, no sistema presidencialista, observe, o presidente ele pode apresentar projetos de lei. Agora, se ele apresenta um projeto de lei e não consegue fazer aquele tomar lá da cá, aquele negócio com cargos, com cargo disso, com cargo daquilo, com cargo daquilo outro, o presidente no Brasil ele não consegue governar. Se ele não tiver a maioria do parlamento a seu favor, ele não consegue governar. Ele não consegue apresentar um projeto de lei, tá certo? Então, assim, eu prefiro o parlamentarismo por essa razão. O primeiro-ministro no parlamento ele não precisa estar fazendo essas negociações para apresentar um projeto de lei, para aprovar um projeto de lei. Porque ele já é um membro do parlamento, ele já é membro de um partido e o partido dentro do parlamento é que vai fazer o convencimento dos demais. No caso da Inglaterra é ainda mais fácil porque ele só tem 2 partidos. Aqui a gente tem mais de 30 partidos. Então, assim, para negociar isso no nosso país é muito complicado. E isso é um fator que faz o quê? Que faz com que surjam as corrupções, que faz com que a gente aqui no Brasil, a gente chama, é um chamado presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? O presidente, para governar, ele tem que ir costurando os apoios entre diversos partidos, para poder ele mandar um projeto de lei e os partidos aprovarem, os deputados e senadores de diversos partidos aprovarem aquele projeto de lei. Então, acaba que muitas vezes ele precisa comprar o apoio desses parlamentares, né? E no parlamentarismo eu acho que a gente evita um pouco dessa espécie de corrupção, tá? Então, o poder executivo no parlamentarismo. O poder executivo no parlamentarismo é exercido pelo presidente da República, ao passo que no presidencialismo ele é exercido pelo primeiro-ministro, em que em alguns países ele é chamado de chanceler, presidente do Conselho de Ministros, presidente do governo. Então, quem exerce o poder executivo nesses países, no presidencialismo é o presidente, no parlamentarismo é o primeiro-ministro. Como é que é a escolha do presidente? No caso do presidencialismo, o presidente ele é escolhido pelo voto direto do povo, né? Nos Estados Unidos, eles têm um sistema eleitoral diferente, a gente vai ter um vídeo sobre o sistema eleitoral, em que o presidente nos Estados Unidos ele é eleito por um colegiado, né? As pessoas nos Estados Unidos escolhem os diretores, né, os diretores dos estados, né, e os diretores dos estados é que escolhem o presidente. Lá o sistema é ainda mais indireto, aqui a gente escolhe diretamente. Lá é uma eleição, eles têm umas 2 formas de eleição. Eles têm a população escolhe os diretores e os diretores em cada estado escolhe o presidente. É eleito o presidente aquele que conseguiu maioria de diretores na maioria dos estados. É mais ou menos assim. Aqui não, aqui é a população inteira que vota diretamente o presidente.
E no sistema parlamentarista, o primeiro-ministro ele é escolhido pelo parlamento, por meio do voto da maioria dos votos dos parlamentares. Então, a população, e nos países parlamentaristas, o povo escolhe deputados e senadores, ou outro nome que no país venha a ter. E esses deputados e senadores é que escolhem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é escolhido pela maioria dos parlamentares. Agora, existem alguns países em que o primeiro-ministro ele pode ser escolhido pelo chefe de Estado através de uma lista fornecida pelo parlamento, né? Existem alguns países em que os parlamentares eles enviam uma lista para o chefe de Estado, né? O rei ou o presidente, ou o rei ou o presidente, que vai ser o chefe de Estado, conforme eu já disse, e este é que vai escolher, dentro daquela lista encaminhada pelo parlamento, aquele que será o primeiro-ministro, né? E lembrando que o parlamento ele é escolhido pelos cidadãos. Tempo de mandato. Depende do país, né? No Brasil, o tempo de mandato do presidente é de 4 anos. Na França, por exemplo, é de 5. Né? Aqui no Brasil existe a possibilidade de reeleição, né? Existe a possibilidade de reeleição. Aqui no Brasil, a reeleição só se admite-se uma reeleição por um período subsequente, ou seja, 4 anos, podendo se reeleger por mais 4. Depois disso, o presidente não pode mais se reeleger consecutivamente, né? Ele pode se afastar, né, das eleições e depois pode concorrer novamente a presidente da República, tá? Então, por exemplo, nós tivemos o caso do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso ele foi eleito por 4 anos, depois ele foi reeleito por mais 4. Vamos supor que em 2022 ele queira se candidatar novamente. Ele pode? Pode se candidatar novamente em 2022, ficar até 2026 e depois tentar uma nova reeleição em 2026 e ficar até 2030. Então, Fernando Henrique Cardoso acabaria governando o Brasil por 16 anos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, não se admite, né? Nos Estados Unidos só se admite uma única reeleição. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o Bill Clinton ele já foi eleito por 4 anos, se reelegeu, ficou mais 4, ele não pode mais se candidatar. A mesma coisa o Barack Obama também não pode mais se candidatar. O George Bush também não pode mais se candidatar. O George Bush foi eleito por 4 e depois mais 4. O Barack Obama 4 e depois mais 4. Lá eles não admitem que o presidente que já governou e já foi reeleito que tente uma nova eleição. Tá? Aqui no Brasil a gente admite sim. Então o mandato no presidencialismo é assim. No parlamentarismo, gente, é indefinido. Em certo país, há eleições de 4 em 4 anos. Mas, em regra, gente, no parlamentarismo, o primeiro-ministro, desde que esteja governando bem, ele pode ser primeiro-ministro indefinidamente. Por exemplo, a Margaret Thatcher, na Inglaterra, ela foi primeira-ministra por vários anos, tá? Por vários anos. Então, não tem necessidade, se for anos ou meses, né? Nós tivemos uma primeira-ministra que ficou pouco tempo no parlamento inglês recentemente, antes do Boris Johnson. Esqueci agora o nome dela, mas ela ficou pouco tempo, né? Ao passo que Margaret Thatcher ficou vários anos, né? Mais de 4 anos como sendo primeira-ministra da Inglaterra, tá certo? Então, assim, no parlamentarismo, o chefe do executivo, ele vai continuar enquanto ele gozar do prestígio do parlamento e do povo. Onde surgiu o presidencialismo? O presidencialismo surgiu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, já na primeira Constituição americana, surgiu o presidencialismo. Enquanto que o parlamentarismo surgiu na Inglaterra com a Magna Carta de João Sem Terra. Nos Estados Unidos surgiu com a Constituição americana, logo após a independência americana. O parlamentarismo surgiu na Inglaterra com a Magna Carta de João Sem Terra no século XIII. Qual é a função do parlamento? Qual a função do parlamento no presidencialismo? No presidencialismo, o poder legislativo tem 2 funções. Tem por função elaborar as leis e aprovar as leis, assim como tem por função fiscalizar e debater as leis para que elas sejam sugeridas pelo Executivo para ser um contrapeso aos atos do Poder Executivo. Como assim, professor? Olha, no presidencialismo, o Legislativo faz o quê? O Legislativo, ele fiscaliza o Executivo, fiscaliza se o Executivo está executando as leis conforme aprovadas pelo próprio Legislativo, né? Fiscaliza o Executivo, se o Executivo está executando o orçamento público, se ele está gastando o público da forma adequada. E o Poder Legislativo
e o parlamento, o poder legislativo no presidencialismo, faz e elabora, aprova as leis, também como aprova as leis apresentadas pelo presidente da República. No parlamentarismo, todas as decisões de governo, tanto a elaboração de lei quanto a execução dessas leis, são realizadas pelo próprio parlamento. Todas as decisões do governo passam pelo parlamento. Porque o parlamento também, lembrem que o primeiro-ministro também é um membro do parlamento. Então, todas as decisões, tanto da elaboração quanto da execução das leis, fazem parte do parlamento, tá certo? Partem do parlamento. Como eu já disse, no presidencialismo, a chefia de Estado e a chefia de governo, elas estão na mão da mesma pessoa, que é o presidente. No parlamentarismo, não. O chefe de Estado é uma pessoa, ou o rei ou um presidente, né? A chefia de Estado, lembrando, o que é a chefia de Estado? É a representação do país na esfera internacional. O chefe de Estado, gente, ele não tem responsabilidade política, tá? Ele não é responsável pelo governo do país. Tá? O chefe de Estado no parlamentarismo, então, ou é exercido por um rei ou por um presidente. Esse rei ou presidente, ele não toma decisões políticas dentro do país, somente decisões internacionais, tá? Interrupção do governo. Interrupção do governo. Como é que acaba... como é que um governo presidencialista ele vai ser interrompido, né? Vamos pegar um exemplo. Por meio de falecimento. Ou por meio de falecimento. Por exemplo, o presidente e o vice-presidente, eles falecem. Então, há uma interrupção do governo dele. Ou, vamos pegar aqui um exemplo. Um presidente falece e o outro é impeachmentado. Lembrem, gente, que eu falei com vocês sobre impeachment quando eu estava falando sobre crime de responsabilidade. Nos sistemas republicanos, o chefe de governo, ele tem que prestar conta dos seus atos para a população. Se ele não presta conta, ele tem que mostrar responsabilidade na condução da coisa pública. Ele tem que mostrar responsabilidade na condução da coisa pública, né? Então, se ele não mostra responsabilidade com a coisa pública, ele pode sofrer um impeachment. Impeachment ocorre por meio do afastamento, da perda do mandato dele por prática de crime de responsabilidade, né? Ao passo que, outra possibilidade também é uma cassação do crime por crime eleitoral, né? Outra possibilidade também do presidente ser afastado do cargo é por cassação de crime eleitoral. E aí, gente, a justiça eleitoral, existem os chamados crimes eleitorais, e a justiça eleitoral, entendendo que ocorreu um crime eleitoral, caça não só o presidente, mas toda a chapa, presidente e vice. E aí a gente tem que ter eleições, tá? No Brasil, se a cassação da chapa ou a vacância dos cargos de presidente e vice, vacância não tem ninguém, nem o presidente nem o vice, tá? Se ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, nós teremos eleições diretas, novamente, para presidente, num prazo de 90 dias. E quem vai governar o Brasil nesse prazo de 90 dias é o presidente da Câmara dos Deputados. Faz novas eleições num prazo de 90 dias para o presidente e vice, e aí quem assumir somente termina o mandato daquele que iniciou e que foi cassado, que morreu, etc. Tá? É o chamado mandato tampão. Se for nos últimos 2 anos, a vacância dos 2 cargos de presidente e de vice, tem-se eleições indiretas para presidente da República, e quem vai escolher o presidente da República será o próprio Congresso Nacional, né? Se ocorrer nos 2 últimos anos. Nós nunca tivemos esse caso aqui. Professor, como é que seria esse processo aí? E no prazo de 30 dias, tá? No prazo de 30 dias. Como é que seria, nesse caso dessas eleições indiretas, quem pode se candidatar, quem não pode se candidatar? Isso está no regimento interno do Congresso Nacional. Que, na verdade, para falar a verdade de vocês, gente, eu nem sei se existe essa previsão no regimento interno do Congresso Nacional. Deve existir, mas eu não tenho esse conhecimento, tá? Ou também, gente, o presidente da República, ele pode ser afastado por prática de crime comum durante o mandato. Prática de crime comum durante o mandato. O que seria crime comum durante o mandato? Crime comum durante o mandato é se o presidente da República matar alguém e for condenado, processado, julgado e condenado durante o mandato dele. Então, por prática de crime comum, o que é um crime comum? É um crime lá do Código Penal, tá? O presidente da República, ele possui algumas imunidades.
A gente vai ver imunidade quando a gente falar sobre o presidente da República. Ele é irresponsável, não responde por calúnia, injúria e difamação. O resto dos crimes, se ele matar alguém, ele vai responder pelo crime comum. Se ele for matar alguém, for processado, condenado, durante o mandato dele, ele perde o cargo dele, tá certo? Então, interrupção do governo no presidencialismo, ela ocorre, seja por falecimento, por renúncia, por impeachment, por crime eleitoral, por crime comum no exercício do mandato. Tá? Então, o presidente da República ele pode perder o mandato nessas hipóteses. Já o parlamentar, não. No parlamentarismo, o próprio parlamento, pode substituir o chefe de governo. Basta uma simples suspeita de corrupção. Basta uma simples suspeita de corrupção. Basta uma simples suspeita de que ele não está conduzindo o governo da forma correta, que o parlamento pode votar, né, o voto de censura. O que é o voto de censura? Os parlamentares votam e decidem. Esse primeiro-ministro está praticando corrupção. Não precisa, gente, o processo é bem mais simples do que no presidencialismo. Para retirar o primeiro-ministro lá... Agora, claro, gente, as pessoas no regime parlamentarista, né, observe o primeiro-ministro, ele tem que governar a coisa com muita hombridade, com muita seriedade, né? As leis são muito discutidas, ele faz parte do parlamento, as leis são discutidas e ele vai ser praticamente um porta-voz do parlamento. Embora ele possa ter a sua própria voz, ele pode discordar, mas como foi uma decisão do parlamento, ele vai executar. Né? E se ele começa a fazer atos ilícitos, tentar fazer algumas costuras que são declaradas, são entendidas por imorais, como corruptas, o próprio parlamento pode substituir o primeiro-ministro. Mas por essa razão também eu acho o parlamentarismo um sistema eleitoral muito mais interessante. Exemplos de países presidencialistas: Brasil, Estados Unidos, Argentina, Uruguai. Exemplo de países parlamentaristas: Canadá, Inglaterra, Suécia, Itália. Itália é uma república presidencialista. A Inglaterra é uma monarquia, a Itália é uma república parlamentarista. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista. Né? Outro local, a Alemanha é um parlamento, nós temos a Angela Merkel, né, que é a primeira-ministra da Alemanha. Portugal é também uma república parlamentarista. Como é a divisão dos poderes, né, no presidencialismo? No presidencialismo, o presidente exerce o poder executivo, nós temos o parlamento exercendo o poder legislativo e os juízes e tribunais exercendo o poder judiciário. Cada um são independentes e devem trabalhar de forma harmônica entre si. No parlamentarismo, não. O poder executivo e o poder legislativo são exercidos pelo parlamento. Né? São exercidos pelo parlamento. Agora, como eu disse, o primeiro-ministro ele tem o direito de emitir a sua opinião, emitir a sua voz. Então, por essa razão, há uma certa independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Né? Como eu disse, o presidencialismo só se aplica na república, enquanto que o parlamentarismo pode ser aplicado tanto na monarquia quanto na república. Meninos, sobre sistemas de governo, era isso que eu tinha que passar para vocês. Daqui a pouco eu faço um outro vídeo para vocês sobre sistemas eleitorais, formas de Estado e voto. Abraço, até daqui a pouco.